Salve povo, aqui é o Zelota com mais um especial e hoje vamos ver a segunda parte da história do reino de Edom. Neste vídeo vamos ver como era a organização do reino, teremos também a economia, a religião, o período babilônico, como terminou o reino de Edom e o que aconteceu com os edomitas. Mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que botem a foto no like, compartilhem com os amigos, que ajude mais o canal a crescer e valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, então tem várias sagas e mini-sagas todas organizadas em playlists na videoteca do Zelota. Me sigam no Instagram, @Zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal. Também quando os vídeos forem postados, uma vez que o YouTube não notifica a todo mundo. E também participar das enquetes para escolher esses vídeos que eu publico aqui nas quartas-feiras. Também tem a área de membros aqui do canal, que é o Acampamento Zelota, onde lá eu publico um conteúdo extra que é o Curta com Zelota. São todos vídeos ligados aos vídeos que eu posto aqui no YouTube. Então vocês têm preços aí bastante acessíveis, então vocês podem contribuir aqui para que eu possa continuar com o meu trabalho independente. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Vamos ver aqui como era a organização do reino de Edom. Bom pessoal, como a gente viu no vídeo anterior, o reino de Edom teve a sua maior prosperidade durante o domínio assírio, que diferente do que aconteceu com outros povos que os assírios dominaram, os edomitas eles tinham até uma certa autonomia, ao ponto deles terem um período de maior desenvolvimento e também de expansão. E também vamos ter uma certa influência dos assírios nos edomitas quando a gente vê as construções que foram feitas de templos e de casas que eram bem semelhantes ao modelo construído pelos assírios. Bom, a cidade de Busseira, ou Bosra, como é conhecida na Bíblia, ela é conhecida como a capital do reino de Edom. Apesar de que não existem indícios de que realmente tenha sido, no caso, a capital do reino de Edom. Então subtende-se que seja a capital de Edom, pois a cidade de Bosra era a única cidade murada que os edomitas tinham. E essa cidade ela era dividida em duas partes. Existia a cidade alta, que era a parte onde ficavam edifícios públicos e administrativos, e a parte de baixo, a cidade baixa, que era onde ficavam as casas, onde vivia a população. Bom, outras cidades que eram importantes para os edomitas no século VII eram as cidades de Umel-Biara, que é conhecida também como Selá, na Bíblia, que seria literalmente selado, fechado. E essa cidade ficava acima da cidade de Petra, e será a capital de um outro reino, de um outro povo que eu vou falar mais adiante nesse vídeo. E também a cidade de Tavilã, que ficava também ao norte de Petra. Bom, a cidade de Umel-Biara, em estudos arqueológicos, foram encontrados ali restos de casas e também de cisternas para o armazenamento de água, já que era uma região que era pouco desprovida ali de chuva. E a economia encontrada lá era de produção de tecidos e de cerâmicas, assim também como material de ferro, o que mostrava que os edomitas tinham uma certa habilidade com a metalurgia. Como a cidade ficava no topo de uma formação rochosa, ela ficava protegida de ataques de tribos nômades. Entre essas tribos, a principal era a dos nabateus. Bom, com relação ao idioma, como os edomitas eram um povo semita, o idioma deles era parecido com o antigo hebraico. E foram encontrados pequenos pedaços de cerâmica, uma das poucas coisas que haviam registros escritos dos edomitas. Encontraram esses registros feitos no alfabeto fenício e algumas outras coisas em aramaico, que era muito falado na Mesopotâmia.
Bom, com relação à religião edomita, bom, acredita-se que antes do período, mais no futuro, quando teremos a revolta dos Macabeus, né, como teve a ascensão dos Asmoneus, e que os edomitas acabaram sendo forçados a se converter ao judaísmo, né, eu conto isso lá no início do vídeo da revolta judaica e no próprio vídeo que eu fiz também sobre os Macabeus. Eles tinham uma religião politeísta, mas dentro desse politeísmo deles existia uma divindade principal que chamava-se Cos ou Caos, que seria uma divindade nacional, ou seja, era adorada por todo o reino de Edom. Outras divindades foram descobertas representadas em pequenas estatuetas e que na maioria delas eram divindades que estavam relacionadas à fertilidade. Bom, subtende-se também que eles podem ter adorado outros deuses que faziam parte da mitologia semita, como os deuses El, Baal e Aserá. Uma outra divindade que era adorada no sul de Edom era Javé. E Javé também foi adorado posteriormente pelos reinos de Israel e de Judá. Bom, segundo a tradição judaica do Talmud, eles dizem que os edomitas, ou no caso os descendentes de Esaú, ou Edom, né, como eu mencionei lá no início do vídeo anterior, eles deram origem aos romanos e a outros povos europeus. Bom, com relação à economia, como nós vimos no vídeo anterior, a presença dos assírios fez com que os edomitas se desenvolvessem e se expandissem. E eles pegaram territórios que eram muito bons, favoráveis estrategicamente para fazer comércio, principalmente na região entre a Arábia e o Mediterrâneo. E claro, a fonte muito rica de cobre, que era a de Ezion-Geber, que onde ficavam as famosas minas do rei Salomão, que são retratadas aí nos filmes como se fossem minas de ouro e tal, mas na verdade eram minas de cobre, né, que foram ali parte do território de Judá durante o reinado de Salomão, né, que foram perdidas para os edomitas. Bom, o maior sustento de Edom vinha desse comércio, né, feito com caravanas que vinham do Egito, de Levante, da Mesopotâmia, do sul da Arábia. Tinha ali a rota do incenso, né, que passava próximo ali de Edom, assim também como eles passaram a fazer parte da Estrada dos Reis, ou Estrada Real, né, que fazia parte ali do roteiro comercial de Edom. E como os edomitas eles viviam em território bastante árido, né, pouco favorável para o cultivo, né, a produção agrícola, então eles precisavam fazer esse comércio para poder se abastecer. Bom, também existia a rota marítima comercial e os navios saíam do porto de Ezion-Geber e eles faziam comércio com povos que habitavam territórios mais distantes, como por exemplo a Índia. Bom, Edom possivelmente exportava sal e bálsamo, que era muito utilizado em templos religiosos, né, nas cerimônias. Bom, apenas uma pequena parte de Edom era cultivável, né, onde caía chuva. Então, a principal riqueza de Edom eram as minas de cobre e de ferro, que podiam ser encontradas em Quilbert-Nas e também em torno da moderna cidade de Feina. Bom, agora vamos ver o domínio babilônico, que foi a grande mudança para Edom. Como a gente já viu aqui, o período assírio foi um período bastante próspero para os edomitas. Mas depois da queda da Síria, os edomitas agora passaram a ser dominados pelos babilônicos. E aí a coisa mudou e muito. Bom, esse período de domínio babilônico durou por volta de 70 anos e foi entre 605 a.C. até 539 a.C.
Bom, os babilônios, quando eles chegaram, eles começaram a fazer sua campanha destrutiva e atacaram a Judéia, a Filisteia e a Transjordânia. E Edom foi muito afetado com essa presença babilônica, porque os babilônios eles tinham um estilo completamente diferente de outros reinos e impérios que nós vimos aqui. Quando conquistavam território, eles administravam, ocupavam, viviam naqueles territórios. Já os babilônios não, eles abandonavam esses territórios, eles pegavam a população, levavam para a Babilônia e esses territórios ficavam abandonados. Então isso explica a pouca presença de vestígios que comprovam a presença dos babilônios na Jordânia. Bom, esse período foi do grande declínio de Edom, que só vai ser restabelecido mais na frente com o período persa. Bom, então começaram algumas campanhas ali de resistência. Em 599 a.C., o reino de Judá se aliou aos egípcios, que eram tradicionais rivais dos babilônios, e eles, como não podiam atuar naquele momento contra o reino de Judá, eles pediram ajuda aos edomitas, que também eram tradicionais rivais de Judá, para fazer essa campanha. Então aconteceu um conflito em Negev em 597 a.C. Bom, já em 582 a.C., com a conquista de toda a Palestina, o rei babilônico Nabucodonosor II ele iniciou uma campanha contra os povos da Transjordânia. E os mais afetados foram os reinos de Edom e o reino de Moabe. O reino de Amon foi o menos afetado com essa incursão, assim também como a região onde vivia a tribo de Benjamim na Judéia, que era uma das 12 tribos de Judá. Com esse domínio babilônico, ele destruiu várias áreas habitadas de Edom. O objetivo dos babilônios era de criar províncias reduzidas para fazer um tampão que fazia a divisória entre o território que pertencia à Babilônia e o território dos egípcios. Bom, o território edomita que ia de Rosvat Uza até Cádiz Barneia, assim como a região do Aravá, foi bastante disputada, como a gente viu no vídeo anterior, ficaram abandonados. Ali a população simplesmente foi levada. E cidades importantes, como a cidade de Feinã, que era uma cidade moderna, e de Ezion-Geber, que ficava às margens do Rio Vermelho, também foram abandonadas. Ficaram todo esse período babilônico desocupadas. A única cidade que estava ocupada era a cidade de Bosra, que era a suposta capital do reino de Edom. O colapso de Judá no século 6 a.C. encorajou as tribos nômades a ocuparem o norte do reino, que também estava no interesse ali dos edomitas. Como vocês sabem, quando os babilônios eles conseguiram derrotar Judá, eles levaram o povo de Judá para a Babilônia, que foi o período do cativeiro. Então, o reino de Judá ficou ali abandonado. Então, os edomitas que estavam ali aproveitaram que estavam as outras tribos estavam ocupando o reino de Judá, então eles foram para lá para saquear Judá. E aí, o último rei babilônico, ele faz uma campanha e ataca a cidade de Bosra. Isso aconteceu por volta de 553 a.C., como uma retaliação aos edomitas. Então, quando ele ataca Bosra, 2 grandes edifícios públicos são destruídos. E ele não para por ali, ele segue a sua campanha para Taima e depois ele chega em Latribe, que era a antiga cidade de Medina. Bom, lembram que no vídeo passado eu falei que existiam aldeias edomitas, como foi relatado pelos egípcios, que eram um pouco mais afastadas das cidades, ficavam mais nas regiões montanhosas. Então aquelas aldeias que eram afastadas e com aquela falta de governo, aquele abandono dos territórios de Edom,
aquele pessoal também abandonou as suas aldeias. E aí a presença babilônica ela vai influenciar diretamente no fim do reino de Edom, assim também como no reino de Judá e também em outros reinos da Transjordânia. Então, durante esse período babilônico, todo o poder administrativo desse território vai passar para um governador geral que vai ficar a serviço do Império Babilônico. E depois, no futuro, seria administrado ali pelos persas. Bom, e com aquela fronteira de Edom desprotegida, abandonada, então outros povos passaram a ocupar o território edomita. Então tinham várias tribos. Então entre essas tribos, a principal delas era dos nabateus, que eles passaram a ocupar o território de Edom e vão fundar o seu próprio reino, né? O reino dos nabateus. E tem ali como a sua capital a cidade de Petra. Então quem tiver curiosidade de saber melhor a história dos nabateus, vou deixar o card aqui em cima, eu conto a história deles aí para vocês. E aí os edomitas que restaram por ali se mudaram para o sul de Judá e passaram a viver em uma região que vai ser chamada pelos gregos de Idumeia, né? E esse território, né, quando serão chamados de idumeus, seria um território em que edomitas e judeus vão passar a viver juntos. Inclusive os edomitas vão até começar a assimilar a cultura judaica e a viver ali como o povo judeu. E eles vão ocupar a maior parte da Judéia ocidental, né? Seguindo ali as tradições judaicas, então eles vão começar a se identificar mais ali com os judeus. E inclusive, né, até por uma questão de curiosidade, para quem não viu aquele vídeo que eu fiz sobre a revolta judaica, o pai de Herodes o Grande, ele era um edomita, ele veio da Idumeia, então ele tinha uma origem edomita, assim também como o próprio Herodes o Grande. Uma vez um inscrito me perguntou aqui nos comentários se Herodes era um edomita. Então vem a origem de Herodes o Grande aí dos edomitas que viveram na Idumeia. Bom, eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando agora no sábado com a saga bizantina. Vamos ver como foi o reinado do Aleixo V nessa reta final do Império Bizantino. Vai acontecer muita coisa, então se preparem aí. E, claro, o vídeo do Curta com Zelota, que eu vou falar sobre essa questão aí dos idumeus, vai estar disponível já aí na área de membros, que vocês podem assistir agora mesmo. Bom, e na próxima quarta-feira vamos ver sobre o reino da Numídia, né, que ficou em segundo colocado aí na última enquete. Então a gente se vê no sábado. Um abraço, Zelota, até lá, falou pessoal.